Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje é 14 de dezembro de 2021 e a gente vai encerrar as lives do ciclo de palestras de Fabre deste ano. Então, este ano a gente abordou vários aspectos sobre Fabre. Nós falamos da parte neurológica, nós falamos da parte psiquiátrica, nós falamos da parte do medo, da volta ao normal, do novo normal. Nós falamos de Fabre e Covid. E agora a gente vai falar sobre Fabre na infância. Vocês lembram que a nossa última live foi com o Dr. André Luiz, pessoa que é geneticista maravilhoso, e a doutora Ingrid. E a gente falou sobre a parte neurológica e sobre a dor crônica do paciente com Fabre. Hoje a gente vai receber uma mulher incrível, geneticista também, para falar sobre Fabre na infância, a doutora Rayana Maia, genética. E depois a gente vai receber também a doutora Mira Awada, que é a nossa querida vice-presidente das raras, e vai também estar conosco para fazer perguntas sobre Fabre na infância. Então agora a gente vai chamar a doutora Rayana para participar conosco. Ela está sempre tão disponível, ela tem um Instagram que fala muitas coisas legais, então está sempre bem informativo, até que vocês aqui no SESC conhecem. Ela entrou! Olá, boa noite. Uma das criadas do Prêmio Mulheres Raras, que a gente morreu de orgulho, e ela vem hoje para falar para a gente sobre Fabre na infância. Porque Fabre é uma doença que a família inteira acaba tendo comprometimento, né? Então a gente já falou, sabe, num ciclo de palestras, doutora, durante todo esse ano, a gente falou sobre vários aspectos. Hoje é a última desse ano, e aí o ano que vem a gente vai começar de novo falando sobre os aspectos globais da doença de Fabre. Queria que a senhora se apresentasse e seja bem-vinda. Tá, só de me apresentar, Roseli, teu áudio tá cortando um pouquinho. Não sei se é conexão ou se é de repente alguma outra coisa aí. Só para você já olhar. Vou tentar arrumar aqui. Bom, só enquanto isso, então, eu sou Rayana, eu sou médica geneticista. Eu digo que eu sou a pessoa por trás, né, aqui do Genetigram. Eu sou da Paraíba, mas minha formação como médica geneticista foi em Ribeirão Preto, foi no interior de São Paulo, na USP, onde eu fiz a residência em genética e o mestrado. Mas Raul, ele tá falando aí do ciclo de palestras e do tema de hoje, né, que é com a infância. E engraçado que eu fiz na graduação, aqui no hospital que eu trabalho hoje, inclusive, uma pesquisa com doença de Fabry na infância. Na época, eu nem tinha certeza, eu nem sabia que existia residência de genética e eu já estava, né, envolvida com essas coisas. E na época, a pesquisa foi exatamente com os sinais e sintomas de Fabry na infância. Legal. E é difícil, né? Não dá tempo do médico poder ver todas as doenças. Então, quando vê na faculdade, a gente fica tão feliz. Meu áudio ainda está cortando? Eu até falei, mas. Melhorou agora. Então tá bom. Eu queria que a senhora já começasse falando, sabe, sobre o que aprendeu, o que sabe sobre. A Natália mandando um coraçãozinho pra Ai, gente, que ó. saudade, Natália. Um beijo. Já começando sobre os aspectos de Fabry na infância, porque é uma doença invisível, demora muito para ter o diagnóstico, é uma doença que, assim, eu já conheci crianças que sofreram muito porque os médicos não acreditavam que a criança tinha realmente aquelas coisas, aquelas dores e tudo mais. Então, eu queria que abordasse isso, o tempo de diagnóstico e esses aspectos de Fabry na infância. Tá. Eu acho que não tem como não falar desses sinais e sintomas sem a gente falar um pouquinho, mesmo que revisar rápido. Eu sei que a senhora já passou o ano inteiro falando sobre Fabry aqui no Vidas Raras, mas só para o pessoal lembrar o que é que causa doença de Fabry, né? Acho que é importante para poder a gente entender como é que a gente chega nesses sinais e sintomas. Fabry é doença genética, né? Como a maioria daqui já sabe, que a pessoa já nasce com aquela alteração genética.
Só que qual que é Olá, boa noite. O que é que acontece na doença de Fabry? Eu tenho uma alteração genética, né, numa enzima que deveria estar metabolizando uma estrutura complexa, né, que são os singolipídios. Que ao invés de eles estarem sendo metabolizados na nossa célula, eles começam a se acumular. E aí esse acúmulo, ele não acontece quando começam os sintomas, né? Na verdade, esse acúmulo ele começa desde a infância. Engraçado que isso é uma tecla, acho que ele vai falar um pouquinho sobre a questão do tratamento. Essa é uma tecla que a gente sempre fala nos eventos, nos congressos, quando eu sempre sou a pessoa que levanta a mão assim, exatamente para discutir esse ponto. Que a doença de Fabry, ela começa muito precocemente, né? E aí, quando começam os sintomas, quando eles já se instalam, eu tenho, na verdade, só uma doença que floresceu, né? Que tá ali mostrando para mim o que aconteceu. E na infância, os sintomas eles não são iguais ao que a gente tem na vida adulta, né? Por quê? Dependendo de qual que é o tecido que a gente tem no nosso corpo, eu tenho diferentes concentrações de acúmulo desses singolipídios. O mais comum, que é o GB3, globotriazilceramida, ele se acumula mais especificamente em alguns tecidos. Então, o pessoal que já sabe, né? Quem já viu as lives, já se acumula muito no coração, se acumula muito nos nervos, se acumula muito nos rins. E aí, dependendo de onde que acontece esse acúmulo, eu tenho mais ou menos sintoma. Então, assim, na infância, eu tenho pacientes que não necessariamente vão ter algum sintoma. Né? Tem algumas pessoas que vão dizer que, na infância não tinha nada. Ou às vezes, quando tem um diagnóstico na vida adulta e a gente vai voltar, às vezes vão dizer, não, eu tinha um sintoma nisso, tinha um sintoma nisso, aquilo outro, mas que passa batido, realmente. E quais que são esses sintomas, então? Vamos lá. Os principais que a gente vai ter são os quadros de dor, são sintomas autonômicos que eu tenho nesses pacientes, né? Que muito é confundido com os sintomas da infância, né? Que são aqueles quadros de dor do crescimento. São as dores em extremidades que a gente fala, né? Então, que na prática, quando a gente vai detalhar um pouquinho mais esse quadro, são as acroparestesias que a gente fala, que a gente chama. Acroparestesia, acro de extremidade, de mão, de pés. Parestesia são exatamente essas alterações que a gente tem de sensibilidade, que na criança, imagina, a criança não sabe dizer direito, às vezes, nem o que está sentindo, quanto mais identificar que aquilo ali é uma dor ou é uma parestesia. Às vezes nem adulto sabe dizer direito o que é que está sentindo, né? Então, esses são os sintomas principais que a gente vai ter na infância. Alguns outros também chamam a atenção e que a gente recordando, em alguns pacientes a gente encontra que também passa batido, que são outros sintomas desautonômicos, ou seja, que o nosso sistema nervoso autonômico, ele acaba desregulado. Que é a questão da temperatura corpórea, por exemplo. Então, são crianças que muitas vezes têm quadros de febre, que não tem uma causa, né, é intermitente, não tem nenhum fator, não está associado com nenhuma infecção, às vezes investiga, trata-se necessidade, a gente não sabe. Como também dessa parte autonômica, né, que a gente chama, que é um sistema nervoso involuntário, é a questão do controle do suor. Então, é muito comum que sejam crianças que suem menos ou suem muito pouco, que é exatamente isso que ajuda a desregular o controle da temperatura do corpo dessas crianças. Eu tinha posto no mudo aqui. Já estava indo falar no mudo. Então, eu acompanhei a Abre nas várias lives que a gente fez e ela comentou que ela tinha muita dor nas mãos e aclimação. Muita. E muito vômito. E os médicos achavam que era uma reação emocional à doença do pai. E isso fez com que fosse, assim, muito difícil fechar o diagnóstico dela, né? Até a mãe dela tá falando aqui, ó, as febres no final da tarde, quando chega em casa da escola. Ela teve muito disso, ninguém acreditava. Isso é muito comum? É muito comum, inclusive tem um trabalho que é bem legal do pessoal de Fortaleza, da Erlane, que é uma geneticista que tem, que ela avaliou crianças que tinham queixas reumatológicas. Na parte reumatológica tem muita dor articular, tem quadro de alteração de temperatura. E eles também tentando ver se encontrava algum paciente com doença de Fabry. Porque doença reumatológica na infância existe, né? Doença, não é só doença de velho, né? E encontrou realmente um paciente que tinha doença de Fabry nesse grupo de pacientes lá. E eu achei interessante porque são pacientes que ficam perdidos, sabe? No sentido de que ficam não sei quantos anos nos ambulatórios de reumatologia, na pediatria geral.
e que a gente releva os sintomas muitas vezes quando estão lá, exatamente porque, é dor do crescimento, é febre de saudade do pai, é febre, a gente tá falando que é quando chega da escola, que aconteceu alguma coisa na escola. E tem também alguns tais sintomas que podem acontecer mais precocemente, como eu vi até aqui alguns comentários que você falou, que são os sintomas gastrointestinais. Então, quadros de diarreia, quadros de vômito que os pacientes podem ter também. Eventualmente isso passa e se confunde muito com coisas da infância, né? Então acha que é um gastroenterite, né? Acha que é um refluxo mais importante. Eu já vi paciente que investigou muito que achava que era um refluxo. Só que sabe o que é mais difícil, Roseli? É que em muitos pacientes esses sintomas eles são temporários, né? Então acontece como outras questões da infância e depois some. E aí tem um período que pode ser assintomático, né? Então aí que é um outro reforço de que não era nada. Até que anos depois, 20 anos depois, 10 anos depois, começa com alteração cardíaca, alteração renal, que às vezes realmente não tinha nenhum sintoma antes. E qual que é o tratamento nessa criança que a gente já diagnosticou? Quando já tem diagnóstico fechado, então, hoje em dia, no mercado, comercialmente, a gente tem três medicamentos que a gente usa em fábrica. Né? A gente tem duas reposições de enzima. Né? Lembrar que aquela enzima que está defeituosa, hoje em dia a gente consegue repor, como a gente consegue para outras condições. E eu tenho o que a gente chama de. Não fugiu o nome agora. Chaperona, que é uma substância da. Aquela enzima que eu tenho restante e está dentro da célula. E aí o que acontece? Testado, estudo realizado, né, dessas medicações para crianças, a gente só tem uma dessas reposições enzimáticas, né, que vai ser a partir dos 7 anos de idade, tá? Em geral, o que a gente vê na literatura? Que os principais sintomas começam realmente ali na segunda infância, né? A partir dos 5, 7 anos. Então, é uma idade que, teoricamente, se o paciente ele é sintomático, a gente já pode começar a tratar. Qual que é uma coisa que eu sempre interrogo? Exatamente o que eu falei, tem congresso, eu sempre estou lá perguntando para discutir com os grandes estudiosos do tema. A gente já nasce com a doença Fabry, né? Então a gente já nasce com aquela doença genética e o acúmulo ele vai acontecendo ao longo da vida. Então, assim, esses primeiros anos já está tendo problema ali na célula. Por que a gente espera ter os sintomas? Né? Eu sempre bato nessa tecla, porque é uma discussão eterna. Né? Porque aqui eu não posso fazer que nem outras condições genéticas que a gente vê por aí, tratar antes de aparecer os sintomas, já que eu sei que a doença, em algum momento, ela vai aparecer. E aí, a discussão sempre gira em torno do quê? Primeiro, a questão da limitação das pesquisas voltadas para esse tratamento na infância. Então, hoje em dia, na prática, só tem uma reposição de enzima, né? Que seria aplicada até a partir dos 7 anos. Qual que é o outro ponto? É que eu não sei se necessariamente aos 7 anos, aquela pessoa já vai ter sintoma. Então, às vezes, eu vou estar fazendo uma medicação que ela é invasiva, porque é feita na veia, né, a cada 2 semanas, que demora ali um tempo para a criança estar fazendo pré-medicação, fazendo a infusão, fazendo os sinais vitais. Então, é pelo menos um turno que às vezes a gente pode estar tirando da escola, por exemplo, né? E que às vezes a criança ia demorar 40 anos para ter sintoma. Então, esse é um outro ponto. Fora que a gente está expondo ela a efeitos adversos que muitas vezes não tem indicação. E aí, qual que é o consenso que existe hoje em dia? Que a gente vai ponderar caso a caso dentro da infância para a gente ver qual que é aquele que se beneficia realmente do tratamento. A gente sabe que nesse ponto já vai ter alguma alteração celular, realmente. Não tem sintoma. Mas a parte da lei que a gente vai ver que tem maior benefício para tratar. E mesmo assim, eu vou dizer que a gente não trata absolutamente todo mundo. Porque nem toda criança vai se beneficiar tanto, pelo que a gente vê das pesquisas, em tratar. Então, se a gente vai olhar os estudos, o que é que eles olham de melhora? Função cardíaca, função renal, qualidade de vida, alguns olham dor. E não necessariamente todas as pessoas vão se beneficiar da medicação. E aí tem outras opções de terapia. Isso que eu falei foi específico para a doença Fabry, né? Que eu sei que vou tratar. Então, dependendo do sintoma do paciente, se é quadro de dor, né, dessas acroparestesias que a gente falou, eu posso fazer outras medicações, né, que são seguras na infância e que servem como opção. Né? E aí, assim, claro que vai variar de paciente para paciente. E, por exemplo, o pai, quando descobre que a criança
tem Fabry? É mais comum a criança descobrir Fabry e aí você estuda a família, ou a família já vem com a doença e investiga a causa na criança? Olha, é difícil chegar a criança primeiro, viu? Ah, exceções quando chega a criança primeiro. É quando faz a triagem neonatal, algum teste molecular. Hoje em dia a gente tem pego muito assim. Inclusive, tem muitos estudos com grandes coortes que a gente fala, grandes grupos de paciente, em que se faz o teste, como se fosse o teste do pezinho, né? Fazendo a dosagem que tem se visto. Então, tem lugares do mundo, gente, que é uma a cada 300 pessoas que tem a mutação. E aí é onde entra o grande cuidado, né? Que às vezes aquela criança ela não tem um gene que vai necessariamente causar sintoma, né? O dor de cabeça que eu lembro que a gente sofreu da minha residência, inclusive, porque quando a gente começou a fazer um monte de teste genético para Fabry, e muita gente simplesmente tinha sintoma, tinha alteração genética, mas não tinha sintoma, porque eram sintomas, eram mutações silenciosas, digamos assim. Então, essas não vale a pena a gente tratar. Tem que tratar o sintoma do paciente, né? Tem que tratar a clínica. Como também, a gente só vê que realmente parece que é muito comum, que nem todo mundo vai ter sintoma tão precoce. E aí, de novo, aquela discussão, aquele cuidado que a gente vai ter de indicar o tratamento quando o paciente realmente tiver benefício de realizá-lo, né? Aqui, eu não vou nem entrar no mérito de valor de tratamento. Eu tô falando realmente do valor que eu falo dinheiro, né? Mas do valor para o paciente em termos clínicos. Se a gente pensar nessa parte cruamente, tem que pesar a indicação de tratar uma criança, né? Com medicação já desde tão cedo, meio que amarrá-la naquilo, porque a gente vai perder o parâmetro de quando parar, até quando ela realmente precisa, né? E uma pergunta que eu tenho aqui: é comum uma criança morrer de Fabry? Ou ter uma condição grave? Então, em geral, não. Em geral, não. Em geral, o que a gente vê que diminui a expectativa de vida é para o adulto. Então, para os homens, diminui em 15 anos e para as mulheres em 10 anos, mas não na infância. Qual que é a grande morbimortalidade da doença de Fabry? O que é que impacta na sobrevida, né? Que é o que é que mais mata? É a condição renal, a condição cardíaca e os AVCs. Isso acontece nos adultos, em geral, a partir dos 20 e 30 anos de idade. Nas crianças, os principais sintomas vão ser esses de dores em extremidades, esses quadros de febre, alteração da temperatura, do suor, que isso não mata, né? Assim, impacta na qualidade de vida. Eu já tive colega que teve paciente com quadro de dores muito. Não era criança, já tinha 16 anos. Que tinha muita dor. A gente já tinha feito tudo quanto era medicação, já tinha começado nessa época, até trocado medicação de terapia enzimática e tudo. Mas desde que já era uma adolescente. E é uma exceção. Não vou dizer que é o mais comum. O mais comum da infância, Fábio, eu vou dizer, ou não tem sintoma, só ter o diagnóstico na vida adulta, ou ter um período de alguns anos, não é a infância toda, em que a gente tem quadros de dor intermitente, né, que vai e volta em extremidades, mãos, pés, esses quadros de febre, pode ter diarreia, vômito, mas não é para a vida toda, em geral passa, e aí esse é o grande problema. É que quando não é visto nessa época, a gente vai ver lá para frente, quando já tem outras complicações. A Adriana está colocando aqui para mim. A Adriana é a mãe da Lady Fabry, né? E ela está contando aqui que o maior problema nas crianças é a depressão. A gente tem. Não vou falar que são as crianças, não. Eu acho que isso é um sintoma que a gente vê em geral em Fabry. Que são as queixas psiquiátricas, muita ansiedade, muita depressão. E o que é que eu observo muito? É que está muito associado com os sintomas. Então, imagina, já não é fácil para um adulto viver com dor. Para uma criança que não sabe explicar o que ela está sentindo e que muitas vezes é difícil até da gente tratar também, que está indo de médico em médico, fazendo um monte de exame, a gente também pode ter um quadro psiquiátrico. Fora que quem tem Fabry já tem maior predisposição também, né? Então, às vezes é difícil a gente dizer se nesse caso das crianças é secundário a sintomas ou a doença Fabry. Tem que ver realmente caso a caso. A gente teve uma palestra com uma psiquiatra e uma psicóloga para a gente falar da depressão em Fabry, do quanto é difícil e que já é um sintoma e depois agrava com as condições, uma coisa leva a outra, um né? balde de Então, neve. É um balde de neve. exatamente. Aí o tratamento tem que ser realmente multidisciplinar, porque uma coisa influi na outra, mesmo que você tenha reposição, é necessário que você procure
as terapias. Pois é, e assim, esse é um tipo de tratamento que não é um tratamento específico de Fabry. Você pode encaminhar a criança, independente de ela fazer medicação ou não, já para psicoterapia, encaminhar para o psicólogo. Isso com certeza vai ajudar a lidar melhor com a dor, lidar melhor com a situação que ela está vivendo, né? Porque criança é difícil de entender. Às vezes a gente já não entende o que é que está passando com a gente quando a gente está doente, imagina a criança, né? Um outro, E aí, Roseli, um outro sintoma que eu lembrei aqui agora, que a gente vê muito em criança também, e que nesse caso não seria uma indicação, mas seria um fator para suspeita, para suspeição, né? São as alterações dermatológicas, né? Não vai ter impacto, a criança não vai sentir nada por conta disso, também não vai morrer por conta disso, mas ajuda muito no diagnóstico, que são os angioqueratomas, né? Então, quem já ouviu falar aqui de Fabry, já viu aquelas manchinhas avermelhadas que acontecem nos meninos, em região dos shorts, né? Aqui nas nádegas, na bolsa escrotal, no pênis, perto da coxa, na região da coxa. E eu lembro, eu comentei da pesquisa, né, que a gente fez aqui na época, eram pontos que a gente tocava muito com os pediatras, de examinar, né? Às vezes a gente fica nessa de teve diagnóstico tardio, porque só descobriu a mãe ou sei lá, o tio primeiro, mas se a criança ela é bem examinada, já foi identificada uma alteração como essa, às vezes vale a pena investigar melhor. sim. E lembrar que também, a gente está falando de nutrição, às vezes a criança já viu os parentes sofrerem. E se ela sabe que tem a condição, isso vai causar uma bagunça na cabecinha dela. E é importante que a gente fale sempre que o pai e a mãe não são especializados para lidar com isso. Porque por mais que a gente seja, e às vezes até o pai é psicólogo, mas a gente não consegue lidar com o próprio filho. É importante procurar mesmo essa Não, terapia. com certeza. Tanto que, Roseli, na genética, a gente sempre discute muito, com muito cuidado, com muito carinho, a testagem em criança. Então, assim, se eu tenho uma família com doença Fabry, que eu sei que tem crianças que são possíveis portadores, menino ou menina, a gente sempre vai conversar exaustivamente com os pais antes de a gente fazer a testagem. Principalmente se a criança ela é assintomática. Porque, assim, isso vai incorrer, né, numa carga emocional muito grande para os pais e por tabela para as crianças. Né? Isso aqui a gente está falando para a Fabry, mas isso acontece em qualquer condição que pode ser dada e que não tem sintomas já desde cara. Então, isso para síndrome de predisposição ao câncer, para tração cardíaca, para todas essas condições, a gente tem muito cuidado. Não é se negar a fazer diagnóstico de jeito nenhum, mas entender o momento, né, e o estado psicológico da família para fazer. Porque existem muitos fatores envolvidos, né? Existe a preocupação com o futuro da criança, com os sintomas que ela pode ter. A gente sabe que pode variar de família para família, né? Dentro da mesma família, variam os sintomas. Como também, que idade que vai começar? Então, fica aquela expectativa de se testa um assintomático. Se a gente vai... Aquela coisa, a criança não pode espirrar. Então, assim, gera uma tensão muito grande nessa criança. E a criança vai ver isso também. Como também um outro ponto, que eu sei que a gente tá falando aqui da genética, a gente sabe disso. Por mais que não exista uma culpa, a gente sabe que não existe culpa em genética, né? Mas esse é um sentimento que é recorrente, né? Que eventualmente a mãe ela vai sofrer, né? De ter essa condição passando para frente, ou o pai, enfim. Então, tudo isso vai minando o psicológico de quem é portador de Fabry, né? Isso é uma coisa que é muito complicada e por isso que eu acho que são pacientes que precisam, além do tratamento médico, estar sempre com apoio psicológico, né? E a gente vai ali sempre dosando como é que isso acontece. Eu vou até desviar um pouquinho do tema, que é na infância, mas também o quanto que é importante o aconselhamento genético, né? Porque o aconselhamento genético, eu acho, na verdade, que o aconselhamento genético teria que ser para todo mundo, teria que ser igual terapia, todo mundo tem que fazer. Mas a gente sabe que não é assim, né? Ainda não estamos nesse mundo perfeito. Então, quem tem alguma condição já genética, alguma coisa, pode procurar um geneticista. Para procurar um geneticista e pedir uma avaliação, tem que ter um problema ou qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa pode pedir. Eu acho que hoje em dia, fazer aconselhamento genético não quer dizer você fazer exame genético. Acho que é uma coisa que é bem importante de esclarecer.
mas é principalmente uma forma de você esclarecer dúvidas. Hoje em dia a gente está no mundo de informação, né? A informação ela é muito fácil. Mas no caso do aconselhamento, principalmente se tem, são pessoas que têm medo. Tem gente que não tá nem aí, tudo bem. Não é aquela coisa, não é obrigatório você fazer, mas se você tem essa dúvida, de se tem chance de ter um filho afetado, se você tem chance de ter alguma condição genética, hoje em dia a gente tem as ferramentas para, às vezes na consulta mesmo, já avaliar isso, às vezes a gente consegue encaminhar. Mas uma coisa que você falou da doença Fabry e do aconselhamento genético, uma coisa que é importante e que eu já vi acontecer na prática, não faz pouco tempo, não, foi o quê? 2017, 2016. É que quem é portador de Fabry, então assim, se uma mulher ela é portadora, ela sabe ela, então, tem um risco de ter um filho afetado, né? Hoje em dia a gente consegue selecionar o embrião para não ser portador. Assim, isso também é uma decisão totalmente individual, não é todo mundo que quer. Mas acho que é importante também ter acesso a essa informação. Já acompanhei, até na época que eu estava na residência com o Charles, que a paciente ela tinha Fabry, ela nem era tão sintomática, mas ela sabia que se ela tivesse um menino, teria mais chance de ser sintomático. E ela fez a fertilização in vitro, e aí ela teve um menino que não tinha nada. Né? Então, assim, com certeza para ela, isso para ela de saber os riscos, de ter essa oportunidade, para ela foi uma decisão que eu lembro quando ela veio com o bebê, foi assim, ela estava super tranquila, sabe, com o que ela tinha decidido. É o poder da escolha. Pelo menos você tem como escolher, você tem como lidar com aquilo antes. Uhum. E como eu, não é só para Fabry, é para N coisas, porque às vezes você encontra muito no interior, né? Cidades onde um casa com o próprio familiar, mesmo que seja um pouquinho longe. E tem cidades que a gente sabe que tem uma alta incidência de certa patologia. Né? Nesses casos também, mesmo que você não tenha na sua família, é interessante que você faça, porque às vezes você não sabe. Rosane, nem para ir nas cidades pequenininhas. Qualquer pessoa que casa com alguém que tem algum parentesco, já tá valendo, né? Porque já tem uma chance aumentada, né? Se casou com um primo, já vale. Aquela coisa, não é que não pode ter filho, mas já é indicado fazer o aconselhamento sim. Uma coisa engraçada, no interior de São Paulo, eu tava em Ribeirão Preto, né? Passei muito tempo em Ribeirão Preto e acompanhei muitas famílias com Fabry. E era engraçado que chegava já a leva, né? Chegava lá ali os 10 pacientes de uma vez, a gente separava a tarde inteira só para atender. O que passava, todo mundo ia junto. E aí, nesse caso, quando a gente tá falando de Fabry, a gente tem um tipo de herança que é diferente desses casos que são primos, né? Isso é importante a gente entender. Porque quando a gente fala de genética, a gente acha que é assim, passa de pai para filho, ou importa a genética do avô ou da avó. E assim, cada doença ela tem um modo de herança diferente. Às vezes nem passa de pai para filho, às vezes é o primeiro caso, às vezes eu passo só se for uma menina, às vezes só passo se for um menino. Então, assim, às vezes passa só se for a mãe que teve, ou só se for o pai. Então, entender como é o comportamento dessa herança é muito importante. Né? E aí, eu lembro que tinha essas famílias que vinham, e às vezes acontecia. Eu lembro muito de uma família que chegou lá e nem sabia que eram parentes. Assim, eram da mesma cidade, não eram parentes próximos, mas eram de uma família, né? Estavam na ponta, outra na outra. Não eram primos, né? Porque Fábio não tem essa história de ser primo, né? Um outro tipo de herança. E se encontrou lá. Mas é que em algum lugar a família se cruza ali, né? Por exemplo, aqui eu moro no interior do interior do interior, né? Eu moro perto de Ribeirão. É Itápolis. É muito pequenininho. E eu brinco muito, porque meu marido é parente de todo mundo. De todo mundo. Eu brinco com ele, mas todo mundo é seu parente. Mas ele é irmão, primo da avó. Eu falo, não, claro que eu já parei de entender o primeiro primo, sabe? Então é assim, em algum momento as famílias se cruzam. Cidade pequena é muito comum. Tanto que, você sabe, eu estou no ambulatório com os alunos, com os residentes, e aí chega alguém de uma cidadezinha que eu não conheço, ou que parece que é muito pequena. Eu já faço assim, olha na Wikipedia, qual o tamanho dessa população? Quantos mil habitantes tem? Porque mesmo que o casal diga que não é primo, se ela estava muito pequena, 5, 10 mil habitantes, eu já anoto lá o tamanho da cidade, porque eu já sei que tem chance de ter ali realmente cruzada. Ou então mora num sítio, acontece muito aqui no Nordeste, principalmente. Não, doutora, não tenho nenhum grau de parentesco, mas
era de um sítio do lado do outro. Qual a chance de algum ter passado, não muito distante, ter, né, trocado de fazenda e trocado de casa ali de sítio? É muito comum. Eu falei que não tinha nada a ver com Fábio na infância, mas tem tudo a ver, né? Porque é o princípio ali do tema. Eu tenho uma pergunta aqui. Se para fazer esse procedimento de escolher o embrião é muito caro e qual é o caminho? É caro. Para mim é bem caro. Eu acho que para muitas famílias também é caro, né? É, E aí, assim, o valor exato eu não consigo passar, porque isso é um procedimento que as clínicas de reprodução que fazem, né? Então, às vezes varia entre 5 não, 10, 15, 20 mil. Porque também leva em conta a fertilidade do casal, outros exames que podem ser feitos, né? O número de vezes que vai ser necessário, O né? número de fertilizações, porque tem que escolher o embrião ali que não vai ter falha, mas também tem que ser um embrião que tem a quantidade de cromossomos ok. Então, assim, é um procedimento que é caro. Né? Eu digo que é dispendioso, não só em termos econômicos, como também psicológicos, porque requer vários exames, requer coletar óvulo, mas qual que é o caminho? É a reprodução humana. Né? Então, são os ginecologistas, em geral, que têm essa especialidade e que fazem esse tipo de avaliação. De forma geral, particular. Mas existem alguns serviços públicos de fertilização in vitro. Então, por exemplo, em São Paulo tem Pérola Byton, em Ribeirão também tem, em Goiânia eu sei que tem alguns serviços. Eu acho que no site da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana tem. O que às vezes o casal precisa pagar é só a avaliação do embrião. Então, eles fazem a parte da fertilização e a análise do embrião, que é uns 1.000, 2.000 reais, dependendo de qual for. Que seria a parte, porque em geral isso aí realmente é particular, sabe? Onde que estão esses centros, em geral? Em escolas, né? Então, em hospitais universitários, né, que tem serviço de residência, exatamente da parte reprodutiva. Tem interesse e casa uma coisa com a outra, né? Eu não lembro onde foi que essa família de Ribeirão fez essa avaliação. Eu não lembro se na época colocou na justiça para fazer com convênio. Eu lembro que teve alguma coisa nesse sentido. Mas é pelas clínicas de reprodução, realmente. Teoricamente, os convênios não cobrem, tá? Nenhum desses procedimentos de fertilização in vitro. Eu sei que já é uma outra dúvida também que pode aparecer. E aí, realmente, é interessante conversar com o profissional para avaliar. Importante. A gente sabe que o ideal do diagnóstico de Fabry é que a gente tenha um teste genético. Para a fertilização in vitro é fundamental. Eu não consigo evitar que o embrião tenha a mutação se eu não sei qual que é essa mutação. Para as mulheres aqui, eu sei que quem tem Fabry já sabe que tem a mutação, mas para os homens que, se porventura, né, fez só o diagnóstico laboratorial, é fundamental que a gente tenha a análise do gene. Eu já conheci uma pessoa com amiloidose hereditária que ele deu um depoimento para mim, né? Falando que ele fez, que o filho dele não tem e que ele falou assim, foi muito caro. Mas hoje eu olho para ele e acho que foi muito barato. E na época, ao invés de pagar festa de casamento, que daria em torno de 20, não sei quantos mil, ele trocou por isso, né? Então, é assim, realmente é impossível falar se é caro ou se é barato, porque a gente sabe que tem um custo muito alto do estudo todo que vai ser. É mais a questão de ser acessível ou não, qual que é a prioridade ou não, porque assim, é ainda um tratamento particular, né? É uma coisa que a gente sempre vai comentar na consulta genética, né? Porque a gente sempre fala, a gente fala desde o diagnóstico até os planos para o futuro da família. Então, essa parte do planejamento reprodutivo é um assunto que a gente acaba tocando também. E se o casal, às vezes é um adolescente que nem casou, às vezes é uma mulher que, enfim, nem namora ainda, mas se é uma pessoa que tem um futuro reprodutivo, né? Pensa em ter filho, a gente sempre comenta, olha, existe a possibilidade disso acontecer de fazer a fertilização in vitro. Às vezes já se planeja, né? Então, eu acho que é importante aquilo que a gente comentou, de ter a informação, porque aí o casal vai fazer a sua escolha. Se quer fazer, se não quer, quer se organizar para esse tempo. Então, assim, às vezes deixa de fazer outras coisas, começa a fazer um vaquinha, enfim. São escolhas que a gente tem que dar para os pacientes, realmente, ter essa informação, ter esse acesso.
Por enquanto, a gente só tem direito à escolha. Mas futuramente, no mundo que a gente vive, já todo mundo vai conseguir fazer, né? Tudo pelo SUS, se Deus quiser. É. Outra pergunta. Até que geração vai Fabri? Até que dá. Existe isso? É assim, se eu tenho Fabri, eu tenho chance de passar para os meus filhos. Se os meus filhos não herdam, as gerações seguintes não vão herdar. Então, se eu faço, por exemplo, porque a gente está falando da fertilização in vitro, meus filhos não herdam Fabri, já não vai para as gerações seguintes. Agora, Cortou já. agora se uma geração herda e a outra herda e a outra herda, não existe limite. Essa é a verdade, não existe limite. Mas não pula gerações, assim. Não pula geração. O máximo que vai acontecer, de repente eu ter no meio do caminho uma mulher que é assintomática. Isso aí a gente sabe que pode acontecer, sabe? Mas eu até tenho minhas dúvidas se realmente na literatura que a gente sabe que tem é assintomática ou que não foi investigada os sintomas, sabe? Mas o máximo que acontece é isso. Mas não tem como pular uma geração, nem existe um limite. Já a minha família que tem 4, 5 gerações afetadas. O problema é que a maioria a gente não sabia. Você sabe, Roseli, qual que é o sintoma do seu bisavô tinha? Eu não sei. Então. Eu não sei. Então se perde. O Padre Marlon, por exemplo, que a gente estava conversando outro dia, eu e o Padre Marlon, ele falando na palestra dele, que ele já tinha os sintomas desde criança, mas se confundiam com outras coisas. Só que você só se dá conta quando tem diagnóstico. Pois é, e quantas... Né? Então, era sintomático. Exatamente. E quantas famílias... Fábio, juro, sempre que eu vejo alguém falando que tem problema de coração, já fico assim, começou com que idade, quem foi que alguém mais tinha, a gente fica já rastreando, porque é um sintoma que passa batido. Quantas pessoas aqui, quem tá aqui na live, que não conhece alguém que já teve alguém com problema de coração? Quem nunca ouviu falar? Tenho certeza que todo mundo, se não tem na família, já ouviu falar alguém que morreu do coração, que tem uma arritmia, né? Ou que teve AVC. E aí se perde esse diagnóstico. É verdade, porque morreu do coração é uma coisa tão simples, né? Todo mundo acha que morreu do coração. Sim. Pois é. Passa muito batido. Teve um comentário aqui super engraçadinho da Juliana para a senhora, para você. Eu não sei nem como falar, com a médica tá no nome. A doutora mais doce que conheci, não tirei foto por vergonha. Eu já briguei com ela, disse que ela não podia ter vergonha, não. Era pra gente ter tirado uma foto. Pois é, eu passei vergonha, mas não passei vontade. Eu só tirei foto com a Roseli, somente. Mas também, né, doutora, eu era cantora famosa dali, né? Não, mas não faltaram oportunidades, não, viu, Ju? Na próxima a gente já combinou. Primeira coisa que a gente vai fazer. Já vai ter. Vamos fazer mulheres raras, depois médicas raras, a gente vai fazendo. Tem outra pergunta. Como faço para preparar a cabeça de uma criança que ela tem uma doença rara e que vai ter limitações na vida dela? Como não jogar bola com os amigos do futebol? Que quando ele estiver trabalhando, dificilmente encontra um empregador que entenda a sua ausência de 15 dias. Nossa, que pesado, né? Mas deixa eu dizer que a minha impressão é que a primeira cabeça que a gente tem que preparar, eu acredito que seja uma mãe ou um pai. Eu acho que a primeira cabeça que a gente tem que preparar é essa. Sabe? Porque eu falava, inclusive, isso hoje à tarde com uma mãe. Não tem nada a ver com Fábio, era uma mãe com síndrome de Down. De uma criança com síndrome de Down, um bebezinho de 4 meses. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Muito do que a gente fala de preparar a criança são de expectativas que a gente cria e que a gente fica já na ansiedade de pensar que aquela criança vai ter. Mas a criança ela vai poder jogar bola, ela vai conseguir trabalhar. Se ela já tem ali um diagnóstico e que a gente começa a tratar cedo, por exemplo, né? Então essas limitações às vezes são muito mais nossas enquanto pais do que o que a criança realmente vai ter, sabe? E aí por isso que é importante que a gente tenha todo esse suporte psicológico de, primeiro, eu digo, botar o pé na realidade. Vamos tentar ver o que, é que a gente tá precisando lidar agora. O que a gente precisa resolver agora? É uma criança que é sintomática? Então vamos resolver os sintomas, né? É uma criança que precisa de um acompanhamento, precisa fazer exame? Então vamos fazer esses exames. Agora a gente ficar pensando, será que vai ter tal sintoma? Será que não vai ter? A gente gera muito mais ansiedade na gente. E isso sim vai gerar ansiedade na criança, pode gerar esse quadro de depressão. Isso sim que eu acho que é prejudicial, sabe?
Principalmente de fábrica, que é uma caixinha de surpresa, que a gente não sabe o que é que vai ter. E às vezes nem tem o que a gente acha, né? E aí, além desse suporte, às vezes nem tem. As coisas. E aquilo que a gente falou, às vezes na infância a criança nem tem, sabe? Então, assim, já colocar a criança dentro de uma bolha, sem ela nem precisar, né? Eu acho que isso já traz muito mais impacto do que o fato de ter o Fábio em si, né? Precisa ser uma criança que não é sintomática, né? Eu acho que é aquela coisa, tem que deixar o tempo mostrar o que ele vai trazer de sintoma. Não é negligenciar o cuidado, pelo contrário, é a gente ficar atento o que é que a gente vai ter. Então, acompanhar com a equipe médica, a gente já tem os protocolos de acompanhamento para a Fábio, né? Eu nem sei que a gente já conhece bastante tempo, já está bem estudado, a gente sabe mais ou menos quais são os sintomas, qual é a história natural da doença, quanto que a gente tem que pedir exame, quando que a gente espera que aconteça tal sintoma. E aí ficar atento, né? Ficar atento, sempre trabalhando as nossas expectativas. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem hoje na nossa vida, isso eu falo por mim, inclusive, que isso é uma coisa que eu trabalho em terapia toda semana, que muito do que a gente tem de angústia é da expectativa que a gente gera da vida, né? Dos medos que a gente imprime, né? Do que a gente acha que vai acontecer, do que a gente do que não está no nosso controle, né? O que eu acho que a gente consegue fazer, a gente vai fazer se a gente está atento a isso. E aquela coisa também, né? A gente não pode já esperar que a criança entenda agora que ela vai ficar de 15 em 15 dias em infusão. Porque as coisas mudam. Quem sabe a infusão até lá já vai ser diferente. Exatamente. Se é uma criança que já está tratando, já é interessante que tenha ali um acompanhamento psicológico, que a gente converse, por que é que vai tratar. Eu acho que a infância, ela tem muito isso do descobrir. E os pais, os médicos, a gente vai, claro, trazendo aos pouquinhos de acordo com o entendimento daquela criança. Então, assim, não espero que uma criança com Fabry entenda a fisiopatologia ou para que serve aquele remédio, né? Mas se é uma criança que é sintomática, o que é que eu entendo? Que ela já tem indicação de tratar nesse caso, né? Então, o que é que os pais podem explicar? Que é um remedinho que vai fazer para não ter dor, né? A criança não precisa entender o que é que ela pode ter no futuro, né? Não tem maturidade para isso. E às vezes, a menina que vai ter maturidade, se a gente já meio que joga a bomba no colo da criança sem que ela esteja preparada para isso, às vezes pode ser muito mais prejudicial, né? Não é a questão de esconder. Eu acho que eu não sou de acordo de esconder sinais e sintomas, mas eu acho que a gente tem que ir tateando qual que é o nível de entendimento, sabe? Porque às vezes a gente vai colocar uma sobrecarga que a criança nem consegue lidar. Sim, ir de acordo com o que ela realmente pode e acompanhada por um profissional, porque a mãe também vai sofrer muito com isso e pode dramatizar muito, né? Na Eu hora de acho que quem mais contar. sofre, Roseli, sempre quando a gente tem algum diagnóstico justamente desses, são sempre os pais. Né? Não tem pra onde correr. Eu sei que não é fácil o que eu tô falando, não é fácil de jeito nenhum assimilar isso, é um processo. A gente tá conversando aqui pontualmente, mas assim, cada um tem a sua experiência, a gente tem que levar isso em conta também, né? Cada mãe, cada pai com Fábio sabe o que foi que viveu, sabe o que é que vive, e eu super entendo que tem essas angústias para o filho, né? Então, assim, uma recomendação que eu sempre faço é isso, nesse caso em que a mãe e o pai podem ser sintomáticos, é que a gente esteja atento para não colocar nos nossos filhos, nas nossas crianças, essas angústias que são nossas e não da criança em si, que nem tá entendendo muitas vezes. Tem uma outra aqui, ó. Qual a idade? Você já me respondeu, mas chegou bastante gente depois. Qual a idade no Brasil em que a criança começa a ser tratada com reposição enzimática e qual a idade na Europa? Tá. No mundo, vamos tratar do mundo. A gente tem, como eu falei, 3 medicações, né? A reposição enzimática, a gente tem uma que está aprovada a partir dos 7 anos e outra a partir dos 16 anos, certo? No Brasil, só lembrar que inclusive foi coisa desse ano, a gente tem um PCDT, que é um protocolo de diretrizes clínicas, que pelo PCDT não entra a medicação. Se vocês forem procurar lá, não tem as medicações de fábrica.
né? Teve até consulta pública e tudo. Mas são medicações que são aprovadas para uso aqui. Então, se o médico prescrever, os pacientes têm indicação, a Anvisa já tem um registro dessa medicação. São mesmas que são da EMA, aqui na Europa, do FDA. E é isso. A minha expectativa para o futuro é que a gente tenha outras opções de tratamento, né? Então, a gente vai para os congressos de terapia gênica, a gente já vê muita pesquisa. Tem outra opção também, que é o migalastat, né? Que é, como eu falei, a chaperona não é repor a enzima, é dar uma ajudinha para ela funcionar, digamos assim, né? Então, é uma substância que se liga com a enzima que o paciente ainda tem e leva para dentro da célula. E aí, essa é um pouquinho mais específico, porque não funciona para todo tipo de Fabry. Tem umas mutações lá que são específicas, aí tem que ver caso a caso. Mas a principal para a infância seria essa a partir dos 7 anos. E qual que é o tipo de exame que pode ser feito para descobrir? É uma pergunta. Para descobrir. Na infância? Isso. Tá. Vamos lá, vamos primeiro dividir por sexo, né? A gente tá falando aqui... A gente tá falando aqui de um gene que está no cromossomo X, certo? Então, a gente vai lembrar que a mulher tem 2 cromossomos X. E aí, se tem um alterado, o outro compensa. E aí, por isso que nas mulheres, se eu só doso a enzima, o outro X compensou o X normal, né? Então, normalmente, bem normal essa dosagem. Não só a dosagem da enzima, como também do GB3, que a gente pode dosar na urina ou no plasma. Então, o ideal é que nas mulheres seja teste genético, certo? Já nos homens, eventualmente é raro vir alterado, mas para a gente ter certeza mesmo, é o teste genético. Nos homens, a gente tem um X e tem um Y, certo? Então, eu não tenho nenhum outro que compense. Eu vou ter só o X alterado. E neles, o teste da dosagem da enzima, ele vai vir alterado, tá? A gente considera que dá diagnóstico quando está abaixo de 20%, está 20% abaixo do limite da referência, mas às vezes acontece ser um valor flutuante. Então, 30%, 35%, a gente já fica de olho, às vezes a gente precisa confirmar com o teste genético, tá? E aí tem, então, a dosagem da enzima, a dosagem do GB3, que a gente faz na urina no plasma, e o teste molecular, que hoje em dia é importante que todos tenham, né, para a gente saber qual que é o tipo de mutação, que ajuda também a entender como é que se comporta. Tem alguns tipos de mutação que não alteram o GB3 na urina, por exemplo, altera só a atividade enzimática. Então, não dá para a gente fazer só a dosagem da urina, né, que é desse composto que se acumula. O ideal sempre é a dosagem enzimática dos pacientes masculinos. Já que a gente está falando de criança, é importante a gente falar das testagens de bebezinho, né, que está entrando aí em alguns países para teste do pezinho, uma triagem neonatal. O ideal também é que a gente confirme a forma molecular e sempre estar atento ao fato de que ter uma dosagem enzimática alterada não quer dizer que a pessoa já vai começar com sinais e sintomas na infância. Tá? Tem uma história natural da doença Fabry, que os sinais e sintomas começam por volta dos 5 aos 10 anos. Doutora, toda hora eu tô olhando pra cá, porque eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui, eu tenho que olhar ali, tá bom? Tranquilo. Parece que eu não tô perguntando, mas eu tô. Eu achei. Pra mim aparece aqui. Você quer que eu olhe? Apareceram 3 perguntas aqui. Porque eu não tô conseguindo, não. Ó, até que geração pode seguir Fabry, né? Esse aqui a gente já comentou. Essa é muito boa também. Se pode surgir Fabry no casamento de primos de segundo e terceiro grau. Aí eu vou voltar na história da herança. Fabry não tem a ver com parentesco, certo? Eu até posso ter um primo que casa com o outro, né? E que possa ter Fabry, mas não vem dessa junção. Vou explicar qual que é a diferença. Na doença Fabry, a gente tem uma herança ligada ao X. O que é que significa isso? Vou mostrar o meu cariótipo, porque é fácil entender. Todo mundo tem 46 cromossomos. Isso aqui é o nosso cariótipo, certo? Nas mulheres, a gente tem 2X, tá vendo? Então, nas mulheres que têm Fabry, elas passam ou o X alterado ou o X normal. Se for um menino e herdar o X alterado, aí o menino vai ter a doença. Se herdar o X normal, o menino não tem. Então, é uma herança que a gente diz que é ligada ao sexo. No caso dos
das doenças que são relacionadas ao primo, ao parentesco, aí é um pouquinho diferente. Porque os pais são assintomáticos, certo? E a doença ela só aparece quando herda um alterado da mãe e um alterado do pai. Aí um outro tipo de herança que eu preciso ter duas alterações. Fábio, eu tenho só uma, que é no cromossomo X, certo? Mas aí são grupos bem diferentes de doenças. E nos primos também pode ter, enfim, algumas outras coisas. Eu acho que aqui as perguntas acabaram. Que eu Tem vi. mais uma E a aqui. outra... Uma que é muito, muito, muito boa também. Que é se é possível descobrir só com o exame de fundo de córnea. Por que é essa pergunta? A gente tem como um dos sintomas que aparece, pode aparecer na infância, mas em geral aparece mais no adulto jovem, no adolescente, que é a córnea verticillata, né? Não tem nada para exemplificar, mas é como se fosse realmente uma roda de bicicleta, aquele aro de bicicleta que fica assim. E aí, essa alteração, ela aparece na doença de Fabry, aparece em quem usa amiodarona, tá? Que é uma medicação que a gente usa para arritmia, e aparece em alguns pacientes com uso de cloroquina. Então, assim, só o exame da córnea não tem como dar diagnóstico, certo? Vai levantar uma forte suspeita se o paciente não usa essas medicações. Eu lembro, eu não sei se a paciente deve estar por aqui, mas eu lembro que era uma paciente da minha época também da residência. Era uma mulher, não tinha história familiar, e que ela veio encaminhada pelo oftalmologista, que disse, olha, tem córnea verticillata, acho que ela tinha uns 20 e poucos anos, era bem nova. Não tinha mais nenhum outro sintoma, a gente vasculhou ela, fez tudo quanto foi exame, e não tinha mais nada. E aí a gente foi pro teste genético, né? Só que no exame físico, ela tinha o angiokeratoma, era bem pequenininho, bem no umbigo. E ela nunca tinha visto porque era lá dentro do umbigo, né? Então, assim, ela não tinha só córnea verticillata. Poderia ter só córnea verticillata? Poderia, tá? Principalmente na mulher, né? Que é menos sintomática. Mas eu preciso realmente da confirmação molecular para ter certeza nesse caso. É um pouco complicado de entender, mas é importante que todo mundo saiba, né? Esse ciclo de palestras que a gente fez durante o ano foi muito importante. Teve bastante gente que nos relatou o quanto que foi importante para o desenvolvimento mesmo, porque quando o paciente se empodera, ele fica mais tranquilo e ele sabe como ele pode lutar, né? Diferente. Sim. E é por isso que eu agradeço tanto a sua solicitude em estar aqui conosco hoje. Ai, fico muito feliz. Eu assisti alguns pedacinhos de alguns lives. Estava tendo sempre ali sobre Fabry. Eu acho que é um tema que, por mais que a gente conheça, ele é inesgotável. Sempre tem muitas dúvidas dos pacientes. E eu acho que, como você falou, é muito, muito importante que o paciente ele tenha acesso a essa informação, né? Não é para que o paciente se trate sozinho. Pelo contrário, é para que ele entenda o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer, né? Ele saiba trilhar o seu caminho com muito mais segurança. Né? Acho que quando a gente sabe onde é que a gente está pisando, né, é muito mais fácil quando a gente está indo de encontro a uma coisa desconhecida. Fora que são definitivas, como ter filhos, como fazer cirurgias, enfim. Acho que quanto mais informação a gente tem, melhor. A gente fica super empoderado, né? É uma coisa que o Vidas Raras sempre quer fazer, empoderar o paciente para que ele saiba como lutar, para que ele saiba como viver com aquela doença, para que ele entenda que não é o fim. A doença é o fim, talvez, de um sonho que você tem, mas você vai transformar aquele sonho em outra coisa, vai sonhar diferente, né? E isso, nossa, é transformador. A gente tem muitas pessoas que nos contam o quanto foi transformador poder descobrir tudo de ti. Muito obrigada. Começa pelo diagnóstico, né, Roseli? E o resto a gente vai mundo junto. Então, e assim, como a gente disse também, até para empoderar quem não tem doença, vai fazer um aconselhamento genético para ter certeza de que, assim, para ter um alívio, né? Vai fazer uma terapia para poder lidar com as questões que vão surgir.
E com isso a gente vai sendo mais empoderado. Com certeza. Muito obrigada. Todo mundo aqui elogiando, todo mundo falando da sua doçura, todo mundo falando que você é linda, mas ela já é minha, eu já comprei ela já é minha doçura, então não tem mais para ninguém. Obrigada, Não, doutora. eu fico à disposição. Quem já está aqui pelo Jatigram sabe que sempre tem caixinha. Diz como hoje, às vezes a gente não consegue aparecer muito por aqui, mas a gente vai sempre conversando. E eu acho que a gente está aqui para isso, trocar informação e se ajudar. Um beijo enorme. Beijo, gente. Boa noite, boa semana. Obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus. Isso também. Tchau. Tá.